Eu vou começar fazendo uma pergunta que vai direcionar a nossa conversa para o tópico que a gente quer falar hoje, que é desenvolvimento de líderes. E a pergunta ela é um pouco ampla, então fique à vontade para trazer detalhes, mas eu tenho certeza que ela vai ajudar muita gente, e eu já dou um pouco mais de contexto, que não tem hoje dentro de uma estrutura organizacional um apoio para essa função específica, que é desenvolver líderes. E a pergunta é, como que você desenvolve líderes, Camila? Boa, pergunta de milhões, né, Bruno? Bom, com o RH, acredito que esse é um tema, um dos mais importantes dentro da minha carreira, né? E aí, para responder a tua pergunta, eu vou te falar um pouquinho sobre o que eu fiz na prática quando eu iniciei meu trabalho com liderança. Então, eu tive a oportunidade de ajudar na construção de um programa de liderança, então, uma empresa que já dava esse suporte para os líderes na hora de mudar, né, de cadeira, na hora de virar a chave, mas eu acredito que o meu principal aprendizado foi quando eu precisei entrar numa empresa onde o programa não existia e eu já tinha ali alguns líderes que já estavam atuando na cadeira de liderança sem preparo. Então ali acho que foi o meu maior desafio e basicamente a primeira coisa que eu fiz foi sentar e conhecer esses líderes. Eu entendia que não adiantava nada eu criar um programa no mesmo formato, talvez, do que eu já tinha criado, e só replicar seria mais fácil, né? Sim. Mas talvez não atenderia a necessidade daqueles líderes, porque eu estava falando de líderes em um contexto diferente, em uma empresa diferente, em uma cultura diferente, mas que eu sabia que poderiam ter os mesmos desafios, né? Então, acho que o primeiro trabalho que eu fiz foi sentar com esses líderes e conversar com eles. E uma conversa muito pautada em conhecê-los profundamente. Então, quem é você para além do seu cargo? Né? Quem é você, o que você gosta de fazer, quais são seus sonhos, quais são seus desafios hoje, o que você não gosta de fazer. Eu, como RH, quero aqui criar alguma coisa para te dar suporte. O que eu poderia fazer que você acredita que poderia te ajudar, o que eu poderia fazer que talvez pudesse te atrapalhar, né? De que forma você se preparou para sentar onde você está hoje? Se não houve preparo, como que você está lidando com essa cadeira de liderança hoje em dia? Então foram perguntas que guiaram as minhas conversas e através disso eu consegui fazer um levantamento de necessidade, eu fiz um diagnóstico. Legal. E eu me lembro que nessa oportunidade, através do diagnóstico, eu desenhei 2 personas. Então eu tinha uma liderança que estava totalmente aberta ao aprendizado, eram líderes super jovens, que de fato era a primeira experiência de liderança. Então eu sabia que ali eu ia ter uma facilidade muito grande de ensinar, de desenvolver. E eu tinha uma persona de liderança que tinha anos de experiência, que já não estava mais buscando capacitação, porque achava que já sabia, né? Entendi. Que ali eu poderia ter um desafio maior, mas uma vez essa persona desenhada, eu consigo desenvolver planos de ação voltada especificamente àquela pessoa. Então, criar ali um programa, criar um processo, um projeto, um fluxo que seja, que apoiasse aqueles líderes nas necessidades reais deles do dia a dia. Então, quando você fala, vamos colocar numa trilha, numa jornada, né? Primeiro passo, você falou a palavra diagnóstico. Exato. Então, basicamente, o seu principal, ou melhor, o seu passo inicial é entender o que está acontecendo. E você utiliza muito da conversa, de perguntas para isso. Exatamente. Eu vou guiando através de perguntas aquilo que eu já basicamente entendo que eu preciso saber, mas eu faço perguntas abertas para ver o que surge mais, né? Então eu inicio contando muito sobre mim, me abrindo a minha vulnerabilidade, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o quanto eu vou precisar da ajuda dessas pessoas para poder desenvolvê-los também, e o quanto eu estou ali para ser um ponto de apoio, um suporte. E aí, abrindo isso, eles começam a abrir sobre eles também. Então, quem é você? Não quero... Teve um que eu me lembro que no início da conversa, ele sentou até na beiradinha da cadeira. Ele não estava afim de estar ali. Entendi, desconfortável. Desconfortável. O que o RH tá me chamando para conversar? Então, ele sentava na beiradinha. Eu, então, não quero falar de trabalho. Eu quero saber quem é você. Eu quero te conhecer. Legal. E aí eu percebi que conforme a conversa ele foi se sentindo mais à vontade, já foi descruzando a perna, descruzando o braço, né, tomando um cafezinho comigo. Então ali eu consegui ter uma abertura para entender quais eram os gaps, possíveis gaps que ele teria na jornada de liderança dele e onde eu deveria começar a partir desse diagnóstico. Entendi. Você procura entender não o lado profissional, é o lado pessoal mesmo.
Eu inicio pelo lado pessoal, porque o pessoal, ele guia muito do que é o profissional, né? Entendi. Eu gosto muito de um livro chamado Pipeline de Liderança, do Rancharan, onde ele fala que antes de você ser líder de outro, você precisa ser líder de si mesmo. Então, eu conhecendo a pessoa sobre como ela se trata, eu sei mais ou menos como ela trata os outros também. Então, você não vai conseguir gerir outras pessoas se você não conseguir gerir você mesmo. Tem uma frase de Gandhi que fala isso. Então, entendendo quem é a pessoa, eu conseguia ali, talvez, identificar onde eu poderia começar a atuar com ele no desenvolvimento do tema liderança.